Sabe quando você já quer que chegue 7 horas para começar o culto? Faltam 2 minutos. Vou começar agora, vamos começar agora? Ih, Dona Miriam está com a corda toda hoje. Gente, uma ótima noite para vocês. Faltam 2 minutos para as 7. Mas nós vamos começar o nosso culto agora. E eu quero começar orando por você, orando pela sua vida, para que o Espírito Santo possa te mover, como está me movendo, para uma vida nova, uma vida de restauração. A gente, no mundo que nós vivemos, e a nossa natureza, ela é tão corrupta, tão suja, que às vezes há momentos que nós estamos distantes do propósito de Deus para a nossa vida. Olha só, há momentos que nós estamos distantes daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E o que me aproxima, o que te aproxima do propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida? A oração. É isso que nos aproxima. Então feche os seus olhos, por favor. Pai, que nessa noite eu peço ao Senhor, olha só, eu estou pedindo ao Senhor que nos dê um coração humilde, que nos dê um coração compreensivo, que nos dê entendimento, para que nós possamos desfrutar, viver a vida que o Senhor quer que nós vivamos. Eu não estou dizendo que nessa vida não há luta. Eu não estou dizendo que a vida que o Senhor quer não vai ter dificuldade, porque nenhum dos teus filhos, servos, tiveram vida fácil. Nenhum teve vida fácil. Nós não vamos ter vida fácil, mas todos eles desfrutaram da plena ou do pleno da tua vontade, da tua presença. Que o Senhor nos conceda um coração humilde, para que a gente possa absorver nessa noite tudo que o Senhor tem para a gente. Que não seja um culto como qualquer outro culto, uma noite como qualquer outra noite, não. Que o Senhor tenha liberdade para falar, restaurar, modificar, transformar e, se preciso for, remover de dentro de nós tudo aquilo que não te agrada. Pai, eu poderia começar esse culto louvando, adorando, porque eu sei que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, mas eu começo esse culto orando. Aí é onde você está, consagra a sua vida a Deus agora. Feche os seus olhos e apresente a Ele a sua vida aí agora. Apresente a Ele a sua vida, apresente.
Apresente a Ele a sua vida agora. Apresente a Ele. Em nome do Senhor Jesus. Não vai ser uma noite qualquer. Não vai ser uma noite qualquer essa noite. E esse culto não será um culto qualquer. Não será. Aleluia. É isso que Deus quer. Se entregue a Ele totalmente. Lugar, Tu és real. Diga isso aí. Vou me entregar totalmente. O seu toque, diga aí. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Toca nessas pessoas nessa noite, Espírito Santo. Toca nelas. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha herança. Diga isso aí. Nesse lugar Tu és real. Declare isso aí agora. Vou me entregar totalmente. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso levante as mãos e diga: se eu me humilhar diante do seu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha herança. Fonte é o teu amor, a minha poder. A minha fonte é o teu amor, minha esplêndida é o teu amor, minha herança é o teu amor.
Declare isso. Se eu me humilhar diante do seu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais se conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Nós não temos outro bem além de ti, só o Senhor é a nossa fonte. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Se eu me humilhar diante do seu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás o seu ouvido ao meu clamor. Amém. Amém? Podem sentar. Boa noite. Eu comecei mais cedo, eu não consegui esperar bater 7 horas. Boa noite a todos. Tem coisas, e hoje você vai aprender uma coisa muito importante. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida e nesse ano de 2026. O que você vai aprender hoje vai influenciar muito as suas escolhas, as suas decisões. Promessas que estão demorando a se cumprir, coisas que não estão acontecendo, elas vão te alcançar. Abra sua Bíblia aí, no livro de Jeremias, capítulo 16, versículo 24. Quer cantar? Está focada. Quer cantar? Quer? Eu vou ler e vou explicar para você. Não vai demorar muito. Podemos? João 16. Capítulo 16. Eu acredito que vocês ainda não leram essa palavra. Eu falei Elias? Eu falei Jeremias? É porque eu estou com Jeremias na cabeça. Eu estou lendo o livro de Jeremias. Foi mesmo? Falei Jeremias? Então eu vou explicar porque que eu falei Jeremias. Não é idade não, viu, Patrícia? Não é idade não. Eu vou falar por que que eu falei Jeremias. Porque ontem eu estava lendo que nós vamos falar sobre isso hoje em Jeremias. Eu estou lendo o livro de Jeremias. E o Espírito Santo me mostrou algo em Jeremias. Desculpa, é João 16, 24. Gente, João 16, 24. Quando é assim, vocês têm que falar. Que a minha mente ela é muito veloz. João 16, 24. Aí depois eu vou falar de Jeremias.
Jesus fala assim: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Vocês já não tinham ouvido esse versículo não, já? Quando Jesus falou, até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e a vossa alegria seja completa. Jesus falou, quando Jesus falou isso, os discípulos estavam tristes, porque Jesus havia anunciado a sua partida ao céu, e eles achavam que iam ficar sozinhos. Só que Jesus estava ensinando, porque eu não sei se vocês já leram na Bíblia, mas os discípulos não oravam, e tem mais uma coisa que eles não faziam. O que era, Daiane? Não jejuavam. Eles não oravam, eles não jejuavam, eles não conheciam a lei, a palavra como deveriam. Mas eles não oravam, eles não jejuavam. Por que eles não faziam isso? Porque Jesus estava ali sempre com eles. Você vê lá no Getsemane, quando Jesus orou e João e Pedro dormiram. Você vê que quando antes de Jesus entrar no barco e atravessar o mar da Galileia, Jesus foi sozinho para o monte orar. Eles não tinham vida de oração, eles não oravam, eles não jejuavam. Lembra quando Jesus falou, essa casta de demônios só sai com jejum e oração? Vocês não jejuam, vocês não oram. Quer dizer, eles não oravam e não jejuavam. Vamos entender o que Jesus quis dizer e o que significa oração. Oração significa comunhão com Deus. Quando você ora, você se alinha à vontade dele. Quando você ora, você tem comunhão com Deus. Então isso explica por que muitas das vezes os discípulos eram tímidos, eles eram medrosos, porque muitas das vezes eles não conseguiam vencer os demônios. Não era a palavra oração e jejum, entenda como comunhão com Deus. Eles não tinham comunhão com Deus, porque Jesus estava ali, não precisava, Jesus estava ali. Então vamos entender como para você e para mim significa dizer que existem lutas que você não conseguiu vencer, porque você não está tendo comunhão com Deus, você não está tendo vida de oração. Então significa dizer que existem bênçãos, existem promessas que Deus prometeu para você, são promessas para você, mas elas ainda não se cumpriram por falta de oração, por falta de você entender que você precisa ter comunhão com Deus. Aí vem Jeremias. Eu estava lendo, eu estou lendo o livro de Jeremias, eu li o capítulo 19 de Jeremias, o capítulo 29 de Jeremias, e Deus fala ao povo para que eles orassem, que se eles orassem, eles iam ter paz na cidade. Deus falou para eles assim, orem, porque parece que quando começa o culto, as motos, aí que elas aproveitam. Eu já falo alto, então imagina quando eu não estou ouvindo a minha voz. Então Deus falou assim, Jeremias, manda o povo orar, porque a oração vai fazer com que eles tenham paz na cidade. O povo não orava. Então, vamos lá, todas as vezes que Deus nos leva, que Deus nos move a uma vida de oração, significa dizer que existem coisas que só vão acontecer se você orar. E às vezes deixa eu falar uma coisa aqui pra gente, eu já entendi isso. Há um bom tempo, eu não fazia, não é que eu não orava, mas eu não orava em todo o tempo. Hoje, se eu estou na academia eu oro, se eu estou no carro eu oro, se eu estou no jiu-jitsu eu oro, se eu estou em casa no sofá eu oro, se eu saio de casa eu oro, se eu volto para casa eu oro quando almoço, oro quando acordo, já oro na cama. Hoje eu oro para tudo, mas ainda não está bom não, eu quero ter mais comunhão. Mas eu entendi
que Deus quer fazer coisas maiores na minha vida e através de mim. Eu entendi isso. Que para que Deus possa fazer o que Ele quer fazer na minha vida, eu tenho que ter mais comunhão com Ele. Eu entendi que existem coisas que só vão acontecer na igreja, eu falo na sua vida, se eu orar. Eu entendi que a oração, ela anula as obras do diabo. Se tem oração, o diabo não entra, o diabo não toca, o diabo não tem poder na vida de uma pessoa que é de oração. Eu entendi isso. Eu entendi que na vida existem lutas, que na vida existem dificuldades que você vai passar, que eu vou passar. As coisas para mim nunca foram fáceis, nunca foram. Eu nunca tive nada fácil. Tudo para eu conquistar, eu tive que lutar, suar, batalhar. Eu nunca tive moleza, nunca tive. Então eu entendo hoje que para eu vencer as minhas dificuldades, as minhas lutas, eu tenho que ter vida de oração. E aí, eu lendo Jeremias 29, na segunda-feira eu até conversei com a Vânia. Aí, lendo, eu entendi, e cada dia o Espírito Santo está confirmando isso dentro de mim. Ele está falando isso dentro de mim. Ele está me movendo a ser de mais oração. Ele está me envolvendo, Ele está me movendo a ter mais comunhão com Ele. Então eu sei que eu vou alcançar níveis, eu vou chegar em lugares que humanamente falando eu não poderia, com as minhas condições, mas por causa da vida de oração, o Espírito Santo vai abrir portas, vai me dar acesso a lugares que humanamente falando eu não tinha. Eu sei, o que eu estou falando, eu estou falando de mim. Eu tenho convicção que o momento que eu estou vivendo com Deus hoje de oração vai me proteger do mal, vai me blindar do mal, vai me sustentar nos momentos difíceis, eu vou falar mais. Eu passei por momentos aí dificílimos que eu só suportei por causa da oração, mas eu não entendi. No momento eu não entendi. Quando Deus estava falando para mim assim: ore em todo o tempo. Eu não orava em todo o tempo, eu não cantava tanto louvor como eu canto hoje. Então eu estou mais forte, eu estou mais resistente, não porque eu sou forte, porque a oração está me aproximando mais de Deus. Então quando Jesus falou aqui, pedi e recebereis, Jesus estava falando para os discípulos que eles precisavam ter mais comunhão com Deus, para que Deus pudesse completar o que faltava na vida deles. E foi isso que o Espírito Santo mandou falar para você. Você precisa orar mais. E orar não é da boca para fora. Não é o que é cantar louvor da boca para fora? O que é orar da boca para fora? Quando você fala uma coisa que o seu coração não está desejando aquilo. É quando você está cantando de boca. Quando você está falando, fala uma coisa que nem você vive, que nem você acredita. Isso é da boca para fora. Então, entenda, o Espírito Santo trouxe você aqui hoje. Ele fez você parar nesse culto para você entender que você precisa ser mais de Deus do que você tem sido. Você precisa ter mais comunhão com Deus do que você tem tido. O Espírito Santo trouxe você aqui para você entender que as lutas que você quer vencer, as lutas que você está passando, você só vai vencer através da oração, da comunhão com Deus. E aí, vamos supor que você está ouvindo tudo isso, você saia daqui e você continue agindo do mesmo jeito. Você vai dormir, você não ora. Você vai almoçar, você não ora. Você vai para o trabalho, você não ora. Você não lê a Bíblia, você não canta louvores. Você não tem comunhão com Deus nenhuma. Você quer vencer do teu jeito, na força do braço. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar. Vai chegar uma hora que dali você não vai passar. Você tem que entender isso. O que nós estamos falando
não é de religião, não é de igreja. Eu não estou aqui ensinando você a ser mais da igreja ou ter vida religiosa. Eu estou falando da comunhão com Deus. A oração te cura, a oração te fortalece, a oração te levanta, a oração te alegra, a oração te liberta. Você não sabe o que estão tramando contra você, você não sabe o que estão fazendo contra você, a gente não sabe o que nos espera à frente. A oração antecipa e livra-nos de todo o mal. Aonde há oração, o diabo não entra. Aquela casa que há oração, aquela vida que há oração, não tem demônio. O diabo não se aproxima de lugares que Deus está. Então, quando o diabo tem acesso à mente de uma pessoa, ao coração de uma pessoa, quando o diabo tem acesso a um casamento, a uma empresa, a uma loja, a um carro, a uma moto, a um noivado, a um namoro, significa dizer que aquela pessoa, se ela é crente, ela não tem comunhão com Deus. Não tem. Então é por isso que está faltando. Está sempre alguma coisa faltando. Gente, eu sou pastor há 35 anos. Eu prego a palavra há 35 anos. Eu cuido de pessoas há 35 anos. Eu vivo isso há 35 anos. E vivo de verdade. Mas a comunhão que eu tenho tido com Deus nos últimos anos, eu não tinha antes. Mas eu não tinha antes, deixa eu explicar. Porque eu tinha várias ocupações. A minha cabeça focava em várias coisas. Eu tinha várias missões, várias funções, várias. E isso me dividia em 1000. Hoje não, hoje eu acordo. No meu quarto não entra celular, vai entrar agora, para a gente ficar vendo a hora para o despertador. Mas no meu quarto não entra celular. Quando eu acordo, eu vou direto à Bíblia. Eu já vou tomando café, lendo a Bíblia. Eu boto um louvor e fico ouvindo o louvor e lendo a Bíblia bem baixinho. Mas antes não dava para... Eu acordava, eu já ia botando o sapato, a gravata, apressado, já acordava atrasado. Então hoje eu consigo administrar o meu tempo. Hoje eu tenho mais tempo para Deus do que antes eu tinha tempo para a obra. Hoje eu tenho mais tempo para Deus. Muito mais tempo para Deus. E eu vejo a diferença na minha vida. A disposição, o ânimo, a fé, a força. Então vamos lá. Toda vez que você pede, o Espírito Santo completa o que está faltando. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Se há oração, ele vai completando o que falta. Se há oração, ele vai completando. Ele não vai completar só o que você pede. Ele vai completar aquilo que você precisa. Mas se você é aquela pessoa relaxada, desculpa a expressão, espiritualmente, você não ora. Você, quando ora, começa a abrir a boca, esquece as palavras. Oração também é prática. Se eu ficar uma semana sem ir para a academia, não sei se acontece com vocês, se eu ficar uma semana sem ir, quando eu vou, eu malho, dói o músculo todinho, eu saio com o corpo todo travado, todo dolorido. Uma semana. Mas quando eu estou no ritmo, treinando sempre, eu não sinto dor nenhuma, nem na coluna, nem na lombar, não sinto nada. Então oração é prática. Por que eu estou falando isso? Vamos supor que você diz assim, vamos dizer que você diz assim, mas eu não sei orar. Não sabe orar porque você não pratica. Não é que você vai fazer uma oração repetindo palavras dos outros, não. Mas se você ora sempre, as palavras vão vir. Inclusive, o Espírito Santo, a Bíblia fala isso, ele nos ensina a orar como convém, com gemidos inexprimíveis. Mas se você é aquela pessoa que não ora, então você não vai ter palavra. Aí chega na hora, vamos supor, sexta-feira a gente tem um culto de oração. É 30 minutos só oração. Se eu ficar aqui orando, se eu orar 20 minutos, tem gente que senta, levanta, cansa a perna, abre a boca, abre o olho assim para vigiar, quer dizer, totalmente desconcentrada, porque tu não tem hábito de orar. Oração também é hábito, é costume. Então se você faz de vez em quando, você vai, com certeza, você não vai ter, as palavras não vão se encaixar, mas se você ora sempre,
Então, o Espírito Santo vai estar sempre nutrindo, dando as palavras necessárias. Então, oração é muito mais do que você imagina. Oração é alinhamento a Deus. Oração é comunhão com Deus. Oração é comunhão. Quando eu li essa palavra, o Espírito Santo falou assim: é isso que você vai falar na quarta-feira. É isso. E se você parar para observar, esse ano, janeiro, fevereiro, nós falamos sobre a palavra consagração. O que é consagrar? Entregar, orar. Esse mês de março, nós estamos falando o mês inteiro, pedir e receber. Isso não é coincidência. Janeiro, fevereiro, ore. Março, ore. Isso não é coincidência. Isso também não é um plano meu. Espera aí, eu vou planejar aqui. Não! O Espírito Santo, ele está nos movendo a termos mais comunhão com Ele. Deixa Ele te mover, deixa Ele te levar. Não endurece o seu coração, não. Saio daqui, por exemplo, acaba o culto, eu oro. Quando acaba o culto, eu oro sozinho aqui no altar. Só que quando eu vou no caminho até em casa, eu vou orando. E isso está me fazendo tão bem. Então, imagina você, quantas coisas que não aconteceram, porque você não entendeu que você precisa ter mais comunhão com Deus. Você precisa ser mais de Deus do que você é. Não é mais da igreja, não é mais religioso, é ter mais intimidade com Deus, ter mais comunhão com Ele. Aí você começa a entender porque em alguns momentos a ansiedade, a depressão, o desânimo, o medo, a culpa, você é muito culpada, você carrega muito peso demais, você é culpada disso, é culpada daquilo, a culpa é sua. Por que a sua mente é um turbilhão de medos, ansiedades e preocupações, de insegurança? Por falta de oração. A oração, ela te aproxima do Espírito Santo e Ele vai curando, libertando, livrando a gente. Então, a palavra de hoje é: tenha mais comunhão com Deus por meio da oração. Você vai ver que o seu humor, sua disposição, sua paciência, o Espírito Santo vai te direcionar a fazer as coisas certas, a saber como falar com o marido, como falar com a esposa. Ele vai te direcionar a fazer coisas que você antes não estava com, para você eram coisas impossíveis. Eu lembro hoje no jiu-jitsu, uma moça falou assim: eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer. Ela falou e fez. Então você vê que tem coisas que na tua cabeça você diz assim: eu não posso, eu não tenho condições, eu não consigo, não adianta, eu já tentei. Aí quando você começa a orar, o Espírito Santo te dirige, te direciona, justamente para você realizar aquilo que você achava que não podia, ou que não tinha talento, ou que não tinha condições. Vida de oração é vida de comunhão. Vocês podem repetir comigo? Vida de oração é vida de comunhão. Menos oração, menos força, menos paz, menos luz, menos Deus. Mais oração, mais Deus, mais proteção, mais força, mais alegria, mais ânimo. Eu sei que alguns de vocês já ouviram isso. Se você não ouviu dessa forma, você já deve ter ouvido de outra forma a mesma palavra. Mas será que você entendeu o quanto é importante a oração na sua vida? Será que você não entendeu ainda que o quanto você precisa ter mais comunhão com Deus? Isso não tem a ver com religião, com ser da igreja, com ser pastor, com cargos. Isso tem a ver com vida com Deus. Isso tem a ver com vida com Deus. Quem entendeu, por favor? Então fique de pé aí onde você está. Eu vou começar orando. Até você que está online, por favor, fique de pé. Deixa eu começar orando por você que está em casa, você que está aqui. Eu sinto a necessidade. Eu sinto, Espírito Santo, eu sinto a necessidade de pedir.
Porque assim como Jeremias se deparou com um povo de coração duro, um povo de coração duro, porque eles sabiam que eram para fazer, mas eles não faziam, e por consequência eles foram levados cativos e viveram escravos durante 70 anos. Eles sofreram, gemeram, foram escravizados, mas tudo isso podia ter sido evitado se eles se convertessem, se eles mudassem a forma de agir. E eu sei que existem dor que essa pessoa está passando, existem lutas que elas estão passando, e eu sei que tem luta que elas vão passar por falta de oração, porque elas não entenderam ainda que precisam do Senhor. Elas não entenderam ainda que necessitam do Senhor. Não é de uma igreja, não é de um pastor, não é de uma religião. Elas ainda não entenderam que elas precisam do Senhor. Toca nelas, Espírito Santo. Toca nelas. Toca nelas nessa noite. Toca nelas. O Senhor está me movendo a ter uma vida de mais oração. E eu entendo que existem promessas. Eu sei que tem coisas grandes para a minha vida. Eu sei que o Senhor tem promessa para mim, como eu sei que o Senhor tem promessas para essa pessoa que ainda não se cumpriram. Eu sei que o Senhor tem propósito para a minha vida, propósito para a vida dessas pessoas. Eu sei que o Senhor tem uma vida completa. Faz elas entenderem isso, meu Pai. Percam do primeiro amor por ti. Não quero o desejo. De te adorar. Quantos já se perderam esse desejo? Vem. Seja Ele. Todos os dias. Não hoje, não agora. Fala para Ele. Faz desse louvor uma oração. Por ti. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo, e coloca dentro dessa pessoa o desejo de orar, o desejo de ter mais comunhão contigo. Aumenta essa fome, Senhor, aumenta essa sede, Senhor. Resgata esse primeiro amor, resgata esse desejo de sermos mais de Ti, de termos mais intimidade contigo, de estar mais próximo do Senhor. Pai, resgata esse desejo, resgata, Espírito Santo. Eu peço em nome de Jesus, faz isso aqui agora. Te
adorar. Todos os dias, só para te adorar, quero. Seu jardim partido, vem Senhor, e nos resgate, traz de volta o primeiro amor. Traz de volta, meu Deus, aquela sede da tua palavra, a fome do Senhor. Traz de volta, meu Deus, aquele desejo de estar em comunhão contigo, aquele desejo ardente de te buscar. E se por acaso essa pessoa nunca teve esse primeiro amor, se por acaso essa pessoa nunca teve uma experiência contigo, vem sobre ela nessa noite. Assim como o Senhor veio sobre Saulo, assim como o Senhor veio, Jesus, sobre os discípulos de Emaús, assim como o Senhor foi lá aonde Elias estava na caverna, assim como o Senhor apareceu para Moisés no Sinai, venha sobre essas pessoas. Pai, não precisa de mais nada, nós estamos aqui, o Senhor está aqui, eu sei que o teu Espírito está aqui. Então, se por acaso essa pessoa ainda não teve uma experiência real com o Senhor, proporciona a ela aqui agora essa experiência. Toca nela, Espírito Santo, toca nela, Espírito Santo. Toca nessa pessoa agora, que esse culto termine, mas que dentro dessa pessoa o desejo de ter comunhão contigo, o desejo de orar não se apague. Faz ela entender o que eu estou entendendo. O Senhor tem promessas para a minha vida, para a vida dela. E é a oração que vai nos alinhar à tua vontade. É a oração que vai destruir os planos dos inimigos, sejam físicos ou espirituais. É a oração que vai nos blindar, é a oração que vai nos proteger, é a oração que vai nos direcionar, é a oração que vai nos fortalecer, é a oração que vai nos sustentar, é a oração que vai nos tornar mais íntimo de ti, é a oração que vai ser o esconderijo do Altíssimo, ao ponto do mal não poder tocar na gente. Eu sei, Pai, que o Senhor abriu essa igreja com um propósito, e os que o Senhor está trazendo para cá é porque o Senhor tem um propósito, e a oração vai tornar esses propósitos, ou o propósito, se cumprir na nossa vida, a vida completa do Senhor. Aleluia. Receba aí onde você está. Sinta a presença de Deus aí agora. O Espírito Santo vai confirmar dentro de você que você precisa ter mais intimidade com Deus. Você precisa ser mais de Deus a cada dia. Sinta uma paz, sinta uma alegria. Seja cheio da presença dele agora. Aleluia. Canta assim, vai cantar lá. Vai cantar assim, vai cantar lá. Louvado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. Mas mesmo assim, meu amor, mas mesmo assim,
Deus não está olhando para os seus pecados. Deus não está olhando para os seus erros. Pelo contrário, Ele te ama do jeito que você é. Ele escolheu você. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Tenha um encontro com Deus aí agora. Receba a fé que faltava, a força que faltava, a paz que faltava, a alegria que faltava. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Glorificado seja o seu nome. Aleluia, meu Senhor. Louvado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Para mim, olha só, para mim, e eu espero que seja para você também, esse culto para mim foi uma confirmação. Que confirmação? O Espírito Santo tem promessa para a minha vida, e que elas só vão se cumprir e ninguém vai atrapalhar por conta da minha oração, da minha comunhão com Ele. Que esse culto seja uma confirmação para você, que você precisa ter mais comunhão com Deus, você precisa se envolver mais com Ele. Quanto mais íntimo, quanto mais próximo dele você estiver, mais o mal vai estar de você. Mais a angústia, a tristeza, a depressão, as forças do inferno vão estar distantes. Que esse culto seja uma confirmação para você entender que você precisa ser mais de Deus, muito mais. Que Ele tem um extraordinário para você. Amém? Pode sentar. Eu já vou finalizar o culto. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou fazer a oração final. Domingo vai ser o domingo do recebimento. Então nós vamos fechar o domingo, nós vamos fechar esse propósito desse mês do recebimento no domingo agora. Vai ser um culto de oração. Vai ser um culto especial. Inclusive, se você conhece pessoas afastadas, convide elas para estarem. Faça a sua parte, convide. Se elas vão vir ou não, mas convida. Domingo, 9 horas da manhã. Vai ser o domingo do recebimento. Sexta-feira, o culto é bem rápido, é meia hora. Mas é meia hora, não tem pregação sexta-feira. Só oração. Você vê? Eu não fazia o culto assim. Eu fazia o culto de outra forma. Mas olha como o Espírito Santo está nos movendo a termos mais comunhão com Ele. Outra coisa, eu tenho orado para que você prospere muito. E vocês podem se preparar, porque vocês vão prosperar. Se uma porta se fechar para você, fica preocupado não. Deus vai abrir 2, 3 melhores do que aquela que se fechou. Mas por que isso? Porque o que vai fazer a igreja prosperar é a sua prosperidade. A nossa igreja, ela não vai prosperar
se você não prosperar. Pelo contrário, é a sua prosperidade que vai tornar a igreja próspera. Ou seja, do que você receber, o seu dízimo é que vai manter, vai nos dar condições de comprar um terreno, de construir uma igreja, de ter aqui um LED, aquele LED, aquelas TV enormes, que chama-se LED, que vai nos dar condições de ter bateria, teclado. O teclado a gente já tem, guitarra. É o seu dízimo que vai dar condições. Então, o que eu vou propor, que eu vou convidar você a fazer um voto, como Jacó fez. Qual foi o voto que Jacó fez? De tudo que o Senhor me der, eu devolvo o dízimo. Faz esse voto, Deus, de tudo que o Senhor me der, eu vou ajudar aquele ministério, eu vou ajudar aquela igreja. Experimenta fazer esse voto. Deus, do que o Senhor me der, eu vou dar o meu dízimo para ajudar a comprar o terreno, para ajudar a manter a igreja. Por exemplo, hoje é o final do mês, nós já conseguimos pagar o aluguel. Todos os dízimos e ofertas que estão entrando, nós estamos comprando cestas básicas, que nós vamos distribuir para famílias domingo. Inclusive, você que puder nos ajudar com o seu dízimo e a sua oferta, doar, pastor, eu posso dar uma oferta de X, eu posso dar uma oferta de tanto, eu ainda não devolvi o meu dízimo, eu posso ajudar. Então, o seu dízimo vai ser transformado em cestas básicas. Nós vamos distribuir domingo cesta para as pessoas necessitadas. Então, como nós já conseguimos pagar o aluguel, graças a Deus, pagamos todas as despesas, nós vamos transformar os seus dízimos em ofertas, em doações para as pessoas necessitadas. Ainda faltam algumas cestas. Quanto você der de oferta e do dízimo, vai nos ajudar muito a ajudar quem precisa. Tá bom? Então, fique de pé, levante as mãos para o alto. Levanta, se possível, a mão vazia. Pai, eu consagro as mãos dessas pessoas ao Senhor. Faz essas pessoas prosperarem. Entrega nessas mãos contratos, vagas, empregos, cursos grandes. Se for preciso, agora, abre as portas como o Senhor abriu para Paulo e Silas, como o Senhor abriu do Mar Vermelho. Entrega na mão dessas pessoas coisas grandes. Faça elas prosperarem, ganharem-se muito dinheiro, para nos ajudar a manter e crescer esse ministério, essa obra. Abençoe aqueles que vão fazer como Jacó. De tudo que o Senhor me der, eu vou devolver o dízimo. Então dê a elas, entrega na mão delas o melhor dessa terra. É o que eu peço. Eu abençoo cada ofertante, cada dizimista, eu entrego em suas mãos, em nome de Jesus. Leva-nos para casa, proteja-nos de todo perigo e todo mal, Pai. Que aqueles que o Senhor trouxe, leva-nos em segurança, guardando e protegendo de todo mal. E aqueles que estão online, guarda eles, cuida deles, como a menina dos seus olhos. Eu te peço, Espírito Santo, e te agradeço. Que noite maravilhosa. Que tudo que foi falado e ensinado não seja esquecido, mas nos dá força para que possamos praticar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Boa noite, gente. É ela ou ele? Ele quer pregar. Tem que deixar. Tá vendo? Isso aí já quer dizer que já tem o chamado de pastor. Já era. Gente, você que trouxe o dízimo e a sua oferta, entregue. Boa noite a todos. Na descrição aí está o Pix da igreja. Apresente o seu melhor, a sua oferta. Boa noite a todos. Até sexta-feira, 19h.
Oi? Oi?